Beleza, então, turma, Ok. vamos lá. E o pessoal vai entrando, a gente vai Tô retomando. aqui, com o Pierre. Beleza, Pierre? Ok. Então, vamos lá. Agora nós vamos passar para a nossa aula de sistema mola, Tô sistema escutando. massa-mola amortecedor. Então, esse sistema, nós vamos começar a ver para que se aplica essa função de transferência. Então, por que que a gente tira desse domínio do nosso tempo e a gente coloca nesse nosso outro domínio para a gente trabalhar esse nosso sistema. Então, vamos ver o que que é esse sistema massa, mola, amortecedor. Esse vocês vão gostar porque a gente começa a ver a parte prática, que nem o Pierre falou e tá certo, né? A gente tem que entender da onde que veio, mas às vezes a gente vê muito cálculo, a gente fica, meu Deus, número imaginário, meu Deus, seno, cosseno, não sei o quê, x, c. Às vezes fica meio complicado. Então, quando a gente tira tanto dessa parte de fórmula e começa a ver uma aplicação, fica mais fácil da gente visualizar. E até para fazer as contas depois, a gente já vai mais motivado sabendo que aquilo tem uma aplicação. Então, esse sistema massa, mola, amortecedor é um sistema que os projetistas eles usam para suspensões de carro. Então, hoje a gente vai dar uma base sobre esse nosso sistema e na próxima aula a gente vai colocar com valores e ver o comportamento desse nosso sistema. E também a gente vai ver um outro processo, que chama processo embatelado. Mas aí vamos com calma, vamos entender primeiro sobre esse nosso sistema. Nós temos no nosso dia a dia elementos que eles têm um comportamento dinâmico, né? E a física, ela tem uma parte que estuda a dinâmica desse comportamento. Um exemplo é esse nosso sistema massa, mola, amortecedor. A mola a gente pode comparar com um resistor. Então, quando a gente tem um resistor, a gente até viu, né? Então, a gente tem o nosso, a gente coloca determinada tensão, logo a gente já vai gerar ali uma corrente, né? Nesse nosso resistor. A nossa mola, ela é comparada com nossa resistência, né? Então, quando a gente aplica uma força, ela já vai responder de forma instantânea. Tanto que a gente vai ver a parte da lei de Hooke, que é para essa parte da nossa mola. Enquanto os elementos dinâmicos, né, são a massa e o nosso amortecedor. Né? Então, a gente tem esse tempo de resposta para esses nossos elementos dinâmicos. Então, a gente poderia comparar, o resistor vai ser a nossa mola. E a nossa massa e o nosso amortecedor seria como o nosso indutor e o nosso capacitor. Né? Então, a gente tem que fazer o estudo desses nossos componentes, que dependendo de como que a gente vai ter, como que a gente vai, qual que vai ser o sinal que vai entrar, ele vai ter um determinado comportamento. Aqui nós vemos a imagem, né, de uma suspensão. Então, nós temos aqui um pneu, um amortecedor e uma mola, né, o amortecedor junto ali da mola, a barra de direção, o chassi do carro e o braço triangular. Nossa atenção vai estar voltada para o pneu, para o amortecedor e para a mola. Então, se lembrem, tá? O pneu ele vai fazer a vez da nossa massa, e o amortecedor e a mola, como o próprio nome já diz, vão ser nosso amortecedor e nossa mola. A gente vai estudar esses três componentes. Então já começa a dar uma melhoradinha que a gente está falando em coisas da vida diária. Então, vamos supor que a gente tem esse nosso pneu, ele está ali sendo movido por um carro, mas esse nosso pneu, ele não está em contato com o chão. Se esse nosso motor ele parar de gerar um movimento, esse pneu ele vai continuar girando por determinado tempo, proporcional ao peso que ele tem. Nesse caso, a gente está desprezando todo o atrito, tá? Todos esses cálculos que a gente for fazer é igual. Não, essa é a parte de termodinâmica. Mas quando a gente tem esses cálculos matemáticos, a gente trabalha com situações ideais, né? Então, a gente geralmente fala que não tem atrito, tá? Num ambiente próprio. Então, a gente leva em consideração um lugar ideal para a gente fazer esses cálculos. A gente sabe que na vida real não são situações ideais, mas a gente chega muito em valores próximos quando a gente faz suposições de locais ideais, de que a gente não tem esse atrito, então que a gente não tem vários tipos de componente. Então, até nesses nossos cálculos, a gente vai desprezar todo o atrito. Né? Então, esse nosso pneu, por exemplo, mesmo se ele tivesse no nosso chão, que depois a nossa massa a gente vai colocar no chão, a gente vai desprezar esse nosso atrito. Mas vamos lá. Então, se a gente tem uma determinada energia que vai estar armazenada dentro desse pneu, e ela vai estar armazenada na forma de inércia.
esse nosso pneu ele não tivesse massa nenhuma, ele não ia armazenar energia nenhuma. Então, se ele não ia armazenar energia nenhuma, se o nosso motor parasse, ele ia parar instantaneamente. Então, essa é uma das formas que a gente começa a entender a parte da dinâmica. Então, a gente tem determinada energia nos nossos componentes e a gente tem essa energia que vai fazer com que esses nossos componentes eles tenham um determinado comportamento. Então, a gente vai começar a mapear qual que é esse comportamento baseado na dinâmica desses nossos componentes. E a gente vai fazer uma análise separada de cada um. Colocando de uma forma diferente. Então, em vez de a gente trabalhar com aquele desenho que nós temos, mas tendo em mente que isso é utilizado para fazer análise de suspensão de carro. Então, a gente analisa aqui que nós vamos ter, ó, nossa mola comparado com o nosso resistor. Então, a gente tem aqui até o desenho do nosso resistor. Essa vai ser a nossa mola. Nós temos aqui o nosso amortecedor e nós temos a nossa massa, que seria o nosso pneu. Então, para quem às vezes fica mais fácil conseguir imaginar até aquele sistema anterior, mas a gente vai estar analisando sempre essa imagem aqui. Então, a gente tirou daquela nossa imagem da nossa suspensão do carro e trouxe para esse nosso desenho simplificado. Então, nós vamos trabalhar esses três componentes. A nossa massa, que é como se fosse o nosso pneu, que ele tem uma determinada energia, o nosso amortecedor e a nossa mola. Então, nós vamos trabalhar esses nossos três, desprezando todo tipo de atrito. Essa modelagem que a gente fala, então, quando a gente fala desses sistemas, nós falamos que nós estamos modelando. Quando nós estamos modelando, é que a gente quer que ele tenha um determinado comportamento quando ele sofreu uma determinada entrada. Então, falando sobre função de transferência. A gente tem uma determinada entrada e a gente vai querer ter tal saída. A gente modela para a gente conseguir chegar nessa saída. Então, a gente vai modelar todos os componentes do sistema para que, dependendo dessa entrada, a gente tenha uma saída. Então, a gente fala que a gente está modelando o sistema. Tem até matérias que estudam apenas modelagem desses sistemas que nós temos. E esse sistema, desse massa, mola, amortecedor, é um exemplo dos mais clássicos, o que é estudado primeiro em controle, para a gente fazer a análise de oscilações de sistemas mecânicos. Então, esse sistema, ele é utilizado na vida real, então, ele é utilizado para fazer essa parte de suspensão. Obviamente, né, as pessoas não fazem esse desenho, é tudo software, mas essa é a base que dá para a parte desse estudo. Que a partir desse desenho você consegue chegar em valores, colocar em softwares, mas começamos daqui. Então, o que mais que a gente consegue analisar nessa imagem? Deixa eu dar um zoom aqui. O nosso objetivo vai ser ver esse deslocamento que nós vamos ter desse nosso sistema, tá? Então, por isso que a gente até fala que a gente vai desprezar o atrito. E a nossa entrada vai ser essa força. Então, alguma coisa vai fazer uma força sobre esse nosso sistema e a gente vai ter um determinado deslocamento, que vai ser a nossa saída. Então, determinada força vai agir sobre esse sistema e a nossa saída vai ser o nosso deslocamento de todo esse nosso sistema. Então, essa nossa mola, que é o nosso pneu, ele vai estar deslocando. E ele vai, para ele fazer esse deslocamento, ele influencia, né? Então, essa nossa mola, ela vai influenciar, e o nosso amortecedor também vai influenciar, dependendo da força que eu aplicar nesse nosso, vamos dizer, nesse nosso pneu. Então, dependendo de como vai ser essa força e dos componentes que eu tenho, né, para essa massa, para essa mola e para esse amortecedor, eu vou ter um determinado deslocamento. Até essa parte, tudo bem? Fica mais fácil, assim, a gente falando de pneu, massa, mola, amortecedor. Fala aí, Leandro. Positivo, professor, assim fica melhor. Melhor, né? Aí daqui a pouco a gente conhece umas fórmulas, mas fórmulas é tranquilo, mas vamos lá. Então tá, o que a gente tem? A gente tem ali, ó, KS, UB, aí nós temos o X0, que a gente já viu que é o nosso deslocamento, o nosso FI, e nós temos a nossa massa. Mas o que é cada componente desse? Como nós vimos, nós vamos ter a nossa mola, que é esse nosso K. Nosso KS vai ser o nosso coeficiente de elasticidade, que é medido em newtons por centímetro.
Então, o que significa esse coeficiente de elasticidade? Dependendo de uma força que eu aplico, eu vou ter um determinado deformação dessa minha mola. E até qual parte a minha mola ela consegue voltar para o formato dela original. Então, eu deformo essa minha mola. Às vezes eu posso comprimir essa mola, ou eu posso fazer a expansão dela, né, puxar ela pelos dois lados, e dependendo do coeficiente de elasticidade dela, é quanta força eu consigo aplicar deslocando essa mola sem com que ela se deforme. Então, esse é o nosso coeficiente de elasticidade da nossa mola que nós vamos usar em consideração, tá? Então, esse KS é esse coeficiente. Nós temos o coeficiente do amortecimento do amortecedor. Então, quanto que esse meu amortecedor ele vai estar conseguindo amortecer essa força? Ele leva em conta a força, o tempo, por isso que ele tem esses segundos, Newton vezes segundos, sobre centímetros, né? Então, quanta força eu tenho aplicado em determinado tempo, por determinada deformação que ele vai ter ali, que ele vai conseguir fazer esse amortecimento. Então, esse é o coeficiente dele. Então, quanto que ele consegue amortecer de força em quanto tempo por determinado deslocamento. Então, por isso é força, que é o nosso Newton, vezes o nosso segundo por centímetro. Então, sempre é importante fazer essa análise, que às vezes a gente, quando a gente vê assim, ó, KS, por exemplo, se tivesse só newtons por centímetros, então a gente já sabe o que vai influenciar nesse nosso KS. Né? Então, toda vez que a gente vê uma simbologia, a parte ali, se a gente vê deslocamento é em metros, né? Então a gente já sabe que vai ser a parte da distância. Então, sempre a gente fazer essa análise de como que vai ser a unidade de medida, que a gente consegue também já chegar numa pré-conclusão. Sempre é importante fazer essa análise. A massa do bloco em quilos, né? Então, quanto esse bloco ele tem de massa, e a força externa em newtons. A parte da força que a gente vai aplicar nessa nossa massa, que vai influenciar tanto na nossa mola quanto no nosso amortecedor. Para a gente fazer essa modelagem, a gente tem que chegar em algumas hipóteses. O que nem eu falei para vocês. Para chegar nessas hipóteses, são hipóteses que são ditas como em locais ideais. Então, a gente diz que a superfície tem atrito nulo, porque há formas que são utilizadas para quando a gente leva em conta atrito, mas aí já vai ficando mais complexo, mas aí nesse caso a gente pode adotar que não tem atrito, e tanto a mola quanto o amortecedor vão ter um comportamento linear, ou seja, né, nós vamos ter um comportamento todo o tempo. Nós vamos ter esse comportamento dos nossos componentes o tempo todo. A gente sabe que às vezes quando começa de um jeito, no meio do processo é outro, mas a gente vai dizer como se ele estivesse com o mesmo comportamento o tempo todo, em condições ideais, tá bom? Então, são algumas suposições que nós fazemos para nós trabalharmos esse nosso sistema. Ok, vamos lá então, ó. Nós vimos que nós temos a massa, a mola e o amortecedor. Para a gente fazer a análise, a gente vai ter uma relação de cada componente desse. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente tirou da suspensão do carro. Então, a gente tirou da suspensão do carro lá a nossa massa, que vai ser o nosso pneu, tiramos a nossa mola, que está junto com o nosso amortecedor, e o nosso amortecedor. Então, a gente já tirou esses três componentes. Já colocamos de uma forma mais simplificada, só um bloquinho ali em quilogramas, né? Colocamos uma mola, que é comparado a um resistor, e colocamos o nosso amortecedor. Agora, nós começamos a fazer uma análise de forma matemática. Então, o que a gente quer? Tudo que a gente quer trabalhar na engenharia, na parte da automação, nós queremos tirar, né, da parte do eu acho, não sei o que, será que é isso? Então, a gente tira disso e coloca em fórmulas matemáticas para a gente comprovar como vai ser o comportamento do nosso sistema. Então, nós vamos pegar esse nosso sistema e colocar, representar com fórmulas matemáticas, para a gente trabalhar e chegar numa saída desejada. Senão a gente ia ter erro, até um dia alguém descobrir. Então, alguém já errou bastante, conseguiu chegar nas fórmulas, então a gente usa as fórmulas para chegar nos valores exatos. Mas vamos lá, ó. A primeira relação que a gente vai utilizar, nós vimos que o nosso sistema usa uma mola. Até no carro mesmo a gente tem uma mola. E para utilizar uma mola já tem uma lei. Então, é igual a gente tem a
lei de Ohm, temos vários tipos de lei, né, para a gente trabalhar. Aí temos lei da termodinâmica, segunda lei, vários tipos de lei. E nós temos uma lei para trabalhar quando é mola. Então, essa lei, ela leva em conta aquele coeficiente de elasticidade que nós vimos e a parte da nossa deformação da nossa mola. E nós temos uma força elástica. Até coloquei na observação para vocês como que é, né, a definição dessa nossa lei de Hooke, né, para vocês darem uma revisada. Então, aqui, ó, fala assim, ó, que essa lei, ela estabelece que quando a gente tem uma mola, essa mola, ela vai ser deformada por alguma força externa. E nós vamos ter uma força nessa mola, que vai ser uma força para restaurar. E ela vai ser exercida na mesma direção, só que no sentido oposto à força externa. E essa força que a gente usa, nessa força restauradora, ela vai chamar de força elástica. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, FEL, né, de força elástica medida em newtons. Por que que a gente tem esse valor negativo aqui, ó? Porque vai ser oposto à força que a gente vai estar realizando para, por exemplo, deformar essa nossa mola. Então, vamos imaginar aí que a gente tem uma mola e ela tá fixa na nossa parede, tá? Fixa ali na nossa parede. Então, alguém vem e puxa essa mola. Então, alguém puxa, então vai realizar uma força aqui saindo da nossa mola. Essa nossa mola, ela tem essa constante e ela tem essa propriedade pela lei de Hooke que ela vai gerar uma força oposta a essa que a gente realizou. Para quê? Para tentar não ter uma deformação permanente na nossa mola. Então, sempre que a gente realiza uma força para um lado, a gente vai ter uma força oposta para tentar restaurar a nossa. Seria como se fosse realmente a nossa resistência, né? Então, que nem a gente viu, né? A nossa mola pode ser comparada ali com a nossa resistência. Então, a gente tem uma força, algo vai resistir a essa nossa força. Então, é essa nossa força elástica restauradora. Oi, Fábio, quer falar? Não, professora. Estou coçando o Ah, olho. tá, é que você desbloqueou o áudio, talvez ele queira perguntar alguma coisa. Não, mas vamos lá, então. Então, a gente tem essa força elástica, né, que ela está medida em newtons, a nossa constante elástica, newton por metros ou newton por centímetros, tanto faz, e a nossa deformação da mola, ela é medida em metros, tá? Então, se eu tiver newtons, newton metros, a minha deformação tem que ser em metros. Se eu tiver newtons por segundo, aqui minha deformação vai estar em segundos. Então, depende de como você vai estar fazendo essa forma. Mas, por enquanto, vamos focar na fórmula, né? Então, vai ser menos esse coeficiente, né, da constante elástica aqui, vezes essa deformação que ela sofre. Então, vou fazer uma força para me tentar deformar essa mola. Instantaneamente, vai ter uma força restauradora, que é levando em consideração essa constante e a deformação que ela está sofrendo. Então, essa é para uma mola ideal. Lembrando, todas as nossas suposições são para molas ideais, para lugares ideais, sem atrito, lugares perfeitos, mas são posições que a gente consegue trabalhar, tá? Então, quando fala de mola ideal, é que também que o componente que é feito é como se não fosse ter nenhuma trinca, não fosse ter nenhum erro da construção dessa nossa mola, para ela quebrar no meio. Então, seria uma mola perfeita. Mas a gente consegue supor para fazer os nossos cálculos, tá bom? E o nosso amortecedor, nós vamos ter uma força amortecedora. Então, vocês lembram quando a gente viu ali o nosso B, que é esse nosso coeficiente de amortecimento? A força amortecedora, ela segue a mesma linha da nossa força elástica. Então, quando esse nosso amortecedor, né, alguma força estiver reagindo sobre ele, nós vamos ter uma força contrária. Só que, olha, notem, aqui a gente já começa a complicadinha, mas vai dar certo, ó. Vocês conseguem observar? Deixa eu dar um zoom para ficar mais visível aqui. Vocês estão vendo esse X com um pontinho? Sim. Então, esse X Positivo. Beleza, então. Nós tínhamos visto ali anteriormente, né, que nós tínhamos esse KS, e aqui, esse X, ele estava em metros. Então, aqui nós tínhamos
um valor de um deslocamento. Só que quando a gente vê essa constante aqui, essa constante B, a gente viu que ela também levava em consideração o nosso tempo, né? O nosso tempo ali, newtons, vezes o nosso segundo, vezes sobre o nosso metro, né? E aqui nós temos um X só com um pontinho. O que significa esse pontinho? Toda vez que vocês verem uma incógnita, no caso esse X com um pontinho, pode ser até um Y com um pontinho, que depois a gente vai ver mais para frente, teve um Y com um pontinho, significa que esse valor ali, ele é de uma derivada. Então, o que é essa derivada? Eu tenho um valor original e eu vou derivando ele sobre alguma coisa, eu vou fazendo a derivação dele para mim chegar em outro valor. Nesse caso, até falando que a gente tinha falado no slide anterior, nós estamos trabalhando com o nosso tempo. Então, aqui a gente está no domínio do nosso tempo. A gente viu até que o nosso amortecedor, ele leva em conta a força que foi feita em determinados segundos. Então, aqui nós estamos no nosso domínio do nosso tempo. Então, quando nós temos esse X com um pontinho, é que a gente fez ele em metros por segundo. Quando eu tenho apenas esse X no domínio do tempo, tá, turma? No domínio do tempo. Se eu tivesse em outro domínio, como da frequência, a gente já ia ter que analisar. Mas esse aqui, para domínio do tempo, porque a gente viu por causa dos componentes, tá? Que o B leva em consideração o tempo. Então, esse nosso X, ele tá só em metros. Mas quando eu derivei ele em relação ao tempo, aqui é a minha primeira derivada que a gente fala, vai ser esse meu metros por segundo. Vocês lembram o que é metros por segundo? O que a gente mede em metros por segundo? O que a gente tem medida de metros por segundo? E não temos nada. Newton? Não. Metros por segundo. Ó, o carro tá não sei quantos quilômetros por hora. O que significa? O que é do carro? Velocidade? Isso, exatamente. Só coloquei em outra coisa. E outra... Eu multipliquei por 1000 no caso, mas no tempo não dá nada não. Então, é quilômetros por hora, é quando a gente multiplica metros por segundo, né? Por 1000 e sobre 3.600. É, isso. 3.600. Mas então, quando a gente tem metros por segundo, a gente está fazendo a medida de velocidade. Então, essa parte de derivada aí, ó, já gravem já, ó. Quando a gente tem a derivada de segundos, é como se a gente estivesse pegando aquele nosso valor ali e fazendo, nesse caso, né? Nesse caso, assim, tem várias regras de derivada. Mas, para esse caso, se eu tenho um X e eu vou derivar ele em relação ao nosso tempo, é como se eu estivesse dividindo apenas pelo nosso tempo. Então, se eu tenho metros, e aí a primeira derivada, que é esse X com um pontinho ali, vai ser meu metros por segundo. Então, a primeira derivada, que é esse X com um pontinho, será metros por segundo. Então, essa é uma das propriedades que a gente também vai ter que aplicar. Nesse caso aqui, poderia ser escrito, então, por exemplo, ó, para a força, né, do amortecedor, não estaria errado se a gente escrevesse aqui, ó, menos B vezes a velocidade. Não estaria errado, por causa que nossa primeira derivada de um deslocamento em relação ao tempo, a gente pode se referir assim, se eu tenho um determinado deslocamento em relação ao tempo, é velocidade. Então, não estaria errado se a gente colocasse um Vzinho ali de velocidade. Mas aí vocês vão entender por que, trabalhando nessa parte de função de transferência, por que a gente tem que colocar o X com um pontinho, tá? Então, às vezes, no começo pode ser meio estranho, mas é isso, tá? Então, sempre lembrem, se a gente tiver esse X com um pontinho e alguma coisa referenciando ao tempo, que a gente está trabalhando nesse domínio do tempo, vai ser referência à nossa velocidade, tá? Mas se o nosso X valer em metros, em centímetros, tá? E nós estivermos no domínio de tempo.
Vamos lá, então. A gente está aplicando várias regras, né? Então, nós vamos aplicar agora a segunda lei de Newton. Pode parecer estranho o termo, mas vai fazer sentido, eu espero. Fiquem tranquilos. Ó, o que a segunda lei de Newton nos diz? Que a força resultante, que age sobre um determinado corpo, vai ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. E essa parte da força resultante são todas as forças que vão estar agindo no nosso corpo. Então, vocês lembram lá quais são as forças que nós temos agindo? Nós temos a nossa força do nosso amortecedor, que foi aquela que a gente viu que depende da velocidade, e nós temos a nossa força da nossa mola. Nós temos essas duas forças. E nós temos a nossa força inicial também. Então, nós temos duas forças de reação, que são a força elástica da mola e a nossa força do nosso amortecedor, e a nossa força inicial, né, que é a força que vai fazer com que esse nosso corpo ele saia da inércia, né, essa nossa massa, ela saia da inércia e tenha um determinado comportamento. Temos duas forças de reação, do amortecedor, relembrando, do amortecedor e da nossa mola. E nós temos uma força de entrada. E segundo a lei de Newton, para a gente fazer para a gente trabalhar essa nossa massa, que a gente quer ter essa nossa massa também como... Porque a nossa massa também é uma das nossas variáveis. Então, por isso que nós vamos aplicar essa lei de Newton para esse sistema massa, mola, amortecedor. Então, a gente tem que levar em conta a nossa massa, a nossa mola e o nosso amortecedor. Nós já tínhamos descoberto a fórmula, né? Tanto do nossa mola quanto do nosso amortecedor. Então, faltava levar em conta a nossa massa. E uma das formas de levar em conta a nossa massa é aplicando a segunda lei de Newton. Que é lembrando que se eu somo todas as minhas forças, então vou somar todas essas minhas forças, vai ser a massa desse corpo vezes a aceleração. A massa em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Perceberam que apareceu agora um X com 2 pontinhos? Meu Deus, professora, quantos pontos? Não se desespere. Lembra? Vamos lá, vamos retomar, turma. Quero que vocês gravem isso. Ó, foca, gente. Foca, me escutem agora. Esqueça todos os meus, esqueça todos os problemas. Vamos gravar isso aqui, ó. Que aí depois, quando vocês verem esses negócios com pontinho e for esse X, assim, vocês já vão saber. Eu falar aceleração, velocidade e deslocamento. Vai estar na ponta da língua, ó. Eu tenho um X, que ele está em metros. Eu já percebi que esse meu sistema está nesse meu domínio do tempo. Então, não é como se estivesse nesse nosso domínio aqui da vida real mesmo, do nosso cotidiano. Quando eu vou fazer a primeira derivada, eu vou estar pegando esse meu deslocamento e dividindo, fazendo ele derivar, a gente fala fazendo ele derivar, ou a mesma coisa que eu falar, fazendo ele dividindo pelo nosso tempo. Então, a minha primeira derivada, que é um X com um pontinho, é metros por segundo. Ou, metros por segundo, que é a nossa velocidade. Ou quilômetros por hora, que é o que a gente encontra nos carros, né? Que também se refere à nossa velocidade. Quando eu tenho um X com os 2 pontinhos, eu vou pegar esse da minha primeira derivada, que é a minha velocidade, e vou dividir novamente pelo meu tempo. Então, o que eu tenho que é metros por segundo ao quadrado? Vai ser a nossa aceleração. Então, quando eu tenho X, apenas o meu X, vai ser apenas o meu deslocamento. Quando eu levo em conta meu deslocamento sobre o meu tempo, é a minha velocidade. Quando eu levo em conta o meu deslocamento sobre o meu tempo ao quadrado, vai ser a minha aceleração. Então, por isso que nós temos. Mas aí vocês vão entender por que a gente coloca forma de derivada no... Daqui 2 slides, vocês vão entender certinho por que a gente faz essa aplicação. Então, X, deslocamento. X, 1 ponto, velocidade. X, 2 pontos, será a nossa aceleração. Mas vamos ver por que a gente trabalha com derivada. Ó, isso aqui que eu falei para vocês, ó. Só substituindo, então, nós tínhamos o somatório das forças. Força elástica, negativa, porque ela é uma força de reação. Força do amortecedor, negativa, porque também é uma força de reação.
e a nossa força de entrada. Então, nós tivemos essa força sendo aplicada e tivemos a força de reação dos nossos dois componentes. Então, aqui o somatório das forças, segundo a lei de Newton. O somatório das forças vai ser a massa vezes a nossa aceleração. Substituindo, então, pelas relações constitutivas, que foi aquele slide que a gente viu, que a força elástica leva em conta o deslocamento vezes a constante elástica, e a nossa força do amortecedor leva em conta nossa constante de amortecimento vezes, vou dizer, a nossa velocidade, que é a nossa primeira derivada de x, tá? Então, nossa velocidade. Estou falando como velocidade para ficar mais fácil de a gente visualizar. Beleza? Então, mais a nossa força de entrada. Olha aqui, ó, preste atenção agora. Aqui é o nosso pulo do gato, que a gente vai utilizar para fazer a transformada. E a gente vai ver mais uma propriedade do Laplace lá. Então, vamos lá, ó. Quando nós temos x dois pontos, nós vimos que é a nossa aceleração. Então, o que essa aceleração leva em conta? Nós vamos ter o nosso deslocamento no domínio do nosso tempo. Então, vamos colocar aqui como metros mesmo. Colocar na nossa unidade de medida para ficar mais fácil da gente visualizar. Eu vou pegar esse aqui e vou derivá-la duas vezes em relação ao meu tempo. Então, por isso que esse Dzinho é de derivada. Então, eu vou ter esse meu metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu tiver a segunda derivada de deslocamento, será minha aceleração. Lembrando, esse Dzinho significa de derivada. Gente, eu nem perguntei, mas vocês têm essa parte de derivada aí durante o curso? Não lembro muito. Se passou, eu não lembro não, professora. Tá. Mas vamos lá então, ó. Não, só nunca tivemos aqui não no curso. Aqui Meu no curso eu nunca teve a parte de derivada. Agora é a primeira vez com a senhora mesmo. Beleza, então. Mas aí, turma, ó, qualquer coisa, se ficar... Hoje eu tô passando aqui, aí tem os vídeos também. Peço para vocês assistirem e tentarem fazer, tá? Tanto aquela parte que a gente viu da função de transferência anterior, a aula não tá acabando ainda não, a gente tem mais 15 minutos. Mas tanto aquela que a gente viu anterior, quanto essa, para aí quando a gente tiver a nossa aula de quinta, que a gente vai fazer vídeo chamada também, quinta e sexta, para a gente tentar tirar o máximo de dúvidas e também a gente analisar esse comportamento, a parte prática desse comportamento, né? Então, ver como que é a construção de gráficos, como que através desses gráficos, os projetistas, né, os técnicos, eles conseguem tirar uma conclusão sobre como que está esse nosso sistema. Mas é muito importante que vocês façam, tá? Procurem entender bem o que é esses componentes aqui que a gente está vendo, por que que a gente chegou nesses componentes. Então, quem ainda está com dúvida, pode, às vezes não quiser perguntar agora, mas aí vai estudar de novo, quiser me mandar mensagem, qualquer coisa, aí eu vou estar respondendo. Então, o negócio é a gente entender bem essa parte de controle, né, que nós temos aqui. Então, vamos lá. Então, a gente já viu, ó, segunda derivada que a gente fala, né, porque a gente tem dois pontinhos, é a segunda derivada. Então, eu vou ter metros por segundo ao quadrado. Primeira derivada, eu vou ter metros por segundo. Então, eu estou derivando esse meu deslocamento pelo meu tempo. Vou ter metros por segundo, velocidade. E a primeira derivada, ela vai ser só em metros. Ela não tem essa parte do dt de baixo, né? Então, ela vai estar apenas em metros. A última equação que a gente chegou, né? A gente colocou aqui as relações constitutivas, né? Então, levando em conta o KS, o meu B, a minha massa. Então, aqui eu tenho as minhas três variáveis. Desculpa. Então, nós temos as nossas 4 variáveis, né? Que é esse valor da nossa massa, o valor da nossa constante elástica, o valor do nosso coeficiente de amortecimento, do amortecedor, e nós temos a nossa força de entrada. Nós temos esses 3 aqui. E vocês se lembram o que a gente viu lá na nossa figurinha, que era a nossa saída? A gente começa a analisar que a gente vai conseguir chegar na nossa função de transferência aqui, ó. Porque a nossa entrada era a nossa força.
mas o que a gente viu que era a nossa saída era o nosso deslocamento. Então, a gente vai ter que trabalhar de uma forma que a gente consiga deixar a nossa saída, que é o nosso... Opa, desculpa. Nossa saída, que é o nosso deslocamento pela nossa força. Então, a gente vai trabalhar do jeito que a gente vai chegar. Vamos lá, ó. Primeira coisa, primeiro passo, depois que a gente chegou aqui, né, nesse ponto, nós vamos pegar onde nós temos x2 ponto e colocar a parte da derivada. Onde nós temos x1, no caso a gente não tem ponto, a gente só coloca esse x derivando em relação ao tempo. Onde nós temos x1 ponto, a derivada de x em relação à derivada do nosso tempo. E aqui nós colocamos a força também em relação ao nosso tempo. Então, quando a gente faz essa parte aqui, nós estamos colocando todos eles em domínio de tempo. Nós estamos simbolizando, nós estamos deixando evidenciado que nós estamos colocando todas as nossas informações nesse domínio do nosso tempo. E por que isso? Por que a gente tem que informar que a gente está trabalhando nesse domínio do nosso tempo? Porque agora a gente vai passar do nosso tempo, que nem eu falei. Então, a gente está aqui, tá? Estamos aqui no nosso mundo aqui na Terra. E a gente vai passar agora para a Lua, lá para Marte. Então, a gente vai tirar desse nosso domínio. Nós temos que informar que nós estamos nesse domínio e vamos passar para um outro domínio. Igual nós vimos, né, quando a gente foi passar ali da frequência angular, nós tínhamos que estava no imaginário e a frequência angular. Aí, quando a gente foi passar para o domínio da função de transferência, a gente tirou o imaginário e tiramos o domínio da frequência. Só que quando a gente vai tirar do domínio do tempo, tem uma propriedade do teorema de Laplace. Que propriedade é essa? Ó, notem aqui, ó. Só que aqui tá em Y, mas o nosso Y, no caso, é o nosso X, tá? Então, em vez de ser Y, é X. Se nós temos que nosso Laplace de X, ele pode ser igual, então ele é equivalente à mesma coisa que nosso... onde está Y, eu estou colocando X, tá? Que vai ser o nosso X de S. Então, isso aqui é uma propriedade que nós temos, que nós utilizamos as derivadas para tirar do domínio do tempo e colocar no nosso domínio no nosso domínio da função de transferência, que é uma função em função do nosso domínio de S. Se nós temos aqui, ó, esse Laplace de x da primeira derivada, x com um pontinho aqui, né, que seria a nossa velocidade. É a mesma coisa que eu ter o S vezes x de S menos o x vezes o zero. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, de onde que saiu tudo? Tudo esse negócio. De onde que eu sei que saiu, que esse teorema ele é certo e que eu posso fazer isso e eu chego nesse domínio? Então, são regras que já foram estabelecidas, comprovadas matematicamente, que se a gente fizer a substituição, utilizando essa parte de derivada em relação ao tempo, essa aqui para a parte do tempo. Que nem a gente viu em frequência, era outra regra. Mas quando a gente vai tirar do domínio do tempo, nós aplicamos essas regras de derivada. Então, para cada tipo de domínio, onde a gente vai tirar, nós fazemos uma determinada aplicação. Então, nós estamos tirando aqui do tempo e colocando no nosso domínio de S, da nossa função de transferência. E quando nós temos aqui, ó, um x, 2 pontos, né, que é a nossa segunda derivada, que seria a nossa aceleração, é a mesma coisa que nós fazemos aqui, ó. X ao quadrado vezes x de S menos S vezes x de zero menos x da primeira derivada vezes zero. Nesse caso aqui, ele vai chegar no zero, tá? Se eu colocar o valor zero em qualquer tipo nessa função aqui, nós vamos chegar em zero. Porque aqui, ó, tá vendo aqui que é o nosso y de seria a mesma coisa que eu colocar zero aqui e zero aqui. Então, aqui não daria valor nenhum. Então, isso aqui é só uma forma de representar, mas a gente não chega em valor nenhum. E como que a gente faz para fazer essa transformação? A gente multiplica
tudo isso aqui de cima, das nossas derivadas, por L, para representar que a gente quer levar eles para nosso domínio de Laplace. Então, quando eu multiplico isso aqui tudo por L, eu consigo aplicar essa fórmula. Então, essa aqui vai ser uma tarefinha para vocês, tá? Desenvolver isso no caderno de vocês, para vocês conseguirem visualizar. E vai fazendo assim, vai escrevendo e vai anotando do lado. Não entendi isso, entendi isso. O que é isso? É aceleração? Não é? Não sei o quê. Façam isso, porque aí vocês vão conseguir visualizar. Porque às vezes eu só falando aqui, às vezes dá para entender aqui na hora, mas aí o negócio é que também tem que praticar, para vocês entenderem. Para aí, quando futuramente vocês forem fazer um projeto, né, e chegar nesses valores, saber como aplicar, porque a gente aplica isso aqui, não sei se vocês já ouviram falar do MATLAB. MATLAB é um software que a gente usa para fazer análise dessas partes de oscilações, né, como que é o comportamento desse nosso sistema. E para a gente trabalhar, a gente tem que tirar do domínio do tempo e trabalhar eles no domínio de S. Então, por isso que a gente tem todas essas regrinhas. Então, primeira coisa, multiplicou todo mundo por L. Todo mundo mesmo. Então, a gente tem vezes L, todo mundo aqui. Lembram quando a gente tem D ao quadrado, X de X, derivando de X de T, dividido pela derivada de T ao quadrado? É a mesma coisa que eu ter X, 2 pontos. Aí, o que a gente faz? Eu falo assim, então é a mesma coisa? Eu já multipliquei por L, então eu posso aplicar essa aqui, ó. Então, eu quero tirar do meu domínio do tempo. Então, é só eu vir e escrever essa função aqui, ó. Vou passar para a próxima. Então, aqui, ó, eu tinha tudo isso aqui que significa a mesma coisa que x 2 pontos. Eu vou tirar do meu domínio do tempo. Então, quando a gente tira do domínio do tempo, a gente tira esse L também. Então, esse L é uma forma da gente representar, é uma licença para a gente representar que a gente está aplicando esse teorema. Então, a gente vai tirar esse x 2 pontos, lembrando, esse aqui que está em azulzinho é o nosso x 2 pontos, que é a mesma coisa de S ao quadrado, notem aí, ó, S ao quadrado vezes x vezes S aqui, ó, menos S vezes x de zero, menos x de zero. Então, aqui, a gente no caso, tá tirando do domínio do tempo e colocando no domínio da nossa função de transferência. Então, por exemplo, aqui, ó, continuando, onde eu tenho x de t. X de t é só o nosso x. Então, é só eu colocar x de s. Outro ponto aqui, ó. Lembram quando a gente falou da parte, né, da nossa função de transferência? É a nossa saída sobre a nossa entrada. Então, a gente vai deixar separada a nossa entrada aqui, ó. Então, por isso que esse KS, ele ficou positivo, tá? Porque ele passou para o lado de cá. E o nosso B também ficou positivo, porque passou para o lado de cá. Mesma coisa lá da parte do filtro, passa baixa, né? Que a gente deixou separado. Então, inicialmente, a gente deixou separado ou a entrada ou a saída, para depois ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, a única coisa que a gente fez dessa linha para essa outra linha é a aplicação de propriedades. Então, a propriedade que a gente tem desse teorema, que se a gente multiplicar todo mundo por L, e a gente tem esses nossos x derivando em relação ao nosso tempo, nós conseguimos aplicar essa propriedade. Então, por isso que nós não colocamos ali, ó, o A de aceleração, o V de velocidade, porque a gente precisava saber que elas eram derivadas, para depois a gente fazer a substituição e colocar no nosso domínio de S. Então, essa parte aqui, quando a gente tem esse nosso domínio, quando a gente está multiplicando por zero, ele vai ser zero. Então, a gente não vai... Se eu tenho x, eu vou colocar vezes o zero, S vezes o zero, vai ser zero. Então, eu não preciso representar aqui embaixo. Então, aqui sobrou só essa parte final. Como eu tinha dito para vocês, ó, quem que era a nossa entrada? Nossa força. Nossa saída, nosso deslocamento.
Como o nosso deslocamento é o nosso x de S, que antigamente era nosso x. Então, voltando lá na nossa figura. Antigamente, a nossa saída era x de t. Então, tem um deslocamento ali. Agora é o nosso x de S, que a gente colocou em outro domínio. Isolando esse nosso x de S, nós vamos chegar nesse resultado aqui. Então, foi só a parte de isolar. É tarefa de vocês. Quero todo mundo desenvolvendo essa parte para entender certinho. Então, nós chegamos em saída e entrada. E o Leandro saiu. Então, nós temos saída e entrada. Colocando a nossa saída sobre a nossa entrada, aqui a gente vai chegar, aqui a gente ainda vai ter né? Um valor de 1 aqui, desse nosso lado direito. E esse valor, todo esse valorzão que está multiplicando, vai passar dividindo. Dessa forma, nós conseguimos chegar na nossa função de transferência. Nossa saída, que é o nosso deslocamento, sobre a nossa entrada, que é a nossa força, ela vai depender da nossa massa, da nossa coeficiente de amortecimento e da nossa mola. Sendo que a nossa massa, se a gente fosse ver, né, seria da aceleração, a nossa amortecedor seria da nossa velocidade e a nossa mola, ela leva em conta apenas a parte do deslocamento. Então, por isso que a gente não tem esse nosso Szinho aqui. Então, dessa forma, a gente chega no nosso diagrama de blocos. E na próxima aula, nós vamos ver o que nós fazemos com esse M, com esse B e com esse KS. E aí, turma, sobreviveram? Mas é legal.